Pessoal, boa tarde. Então a gente já se conhece desde de manhã, né? Venho trazendo hoje dois casos, dois cases, né? Um é em relação em si, então, ao processo de implantação que a gente vem fazendo, né, dos protocolos de enfermagem do município de Porto Alegre. Sou do Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família, né? Sou do quadro, então, desde o ano passado. Tenho mais de 10 anos aí na luta da atenção primária, tive alguns movimentos de trabalhar na assistência e também na gestão, né? E venho aqui apresentar e trocar, a todo momento vocês também podem ir me interrompendo, não tem problema. A ideia é a gente fazer uma troca de experiências aí. Pode passar. Então, assim, em relação às estratégias de ampliação do acesso das crianças ao serviço de atenção primária à saúde. Então, só para trazer um pouquinho para vocês em relação aos dados do município de Porto Alegre, né? Nós temos hoje, então, 1.479.000 aproximadamente, né, pessoas. Temos aí um ritmo lento de crescimento populacional, população predominantemente adulta e economicamente ativa. Pode passar. Então, só para contextualizar vocês também em relação aos dados do município, em relação à mortalidade infantil, né? Então, nós temos hoje um índice de 9,19 mortes para cada 1.000 habitantes, né? Então, esse índice não apresenta desigualdade acentuada entre brancos e negros, mas ele apresenta desigualdades territoriais bem importantes que variam, então, de 2,64 na região sul, né, de Porto Alegre, que é uma região predominantemente, né, economicamente bem maior, e 22,5 então nas ilhas, né, então aí dá uma disparidade bem importante entre os dois índices, né, que um é na zona sul e outro é mais na área norte do município. Então, nos últimos 10 anos, o coeficiente de mortalidade infantil de Porto Alegre passou de 14 para 9,19 óbitos por 1.000 habitantes. Eu vou tentar dar uma corrida nessa primeira parte aqui só para contextualizar vocês. Pode passar. Então, assim, em relação à rede de atenção à saúde, né, nós temos hoje o serviço do SUS de Porto Alegre, então eles estão distribuídos nos territórios dos 17 distritos sanitários, que formam as 8 gerências distritais. Né, então a gente compõe o município com essas 8 gerências distritais, para a gente entender um pouquinho melhor, então são como se fossem 8 grandes bairros, né, então nós em cada distrito, em cada uma das gerências distritais, a gente tem uma gerente, né, então com espaço físico, enfim, que dá conta desse serviço, tanto da atenção primária, quanto do serviço especializado, né, quanto tanto da questão especializada quanto da atenção primária em saúde. Então, as gerências são estruturas administrativas e gestoras regionais, onde são operacionalizadas ali todas as estratégias para a atenção à saúde na esfera do SUS. Pode passar. Então, assim, em relação às políticas públicas, né? Então, a saúde da criança, nós temos aí uma estratégia que a gente tem no município, que é o Paranenê, né? Que é um programa de vigilância da saúde das crianças no primeiro ano de vida, implantado em todos os serviços da rede básica. Então, eu sou enfermeira de formação, todos os profissionais tentam captar, então, o recém-nascido, principalmente até o 5º dia de vida, né, tanto para a questão do teste do pezinho, quanto para orientações relacionadas principalmente à amamentação, né, e os profissionais se movimentam também para fazer a consulta, enfim, tanto do binômio mãe e bebê, o quanto é importante, né, esse primeiro atendimento na rede básica, depois que eles saem do hospital, então, com todas as questões que englobam a saúde da criança. Pode passar. Então, outro programa que a gente também já conhece, né, a Rede Cegonha, um movimento importante do Ministério da Saúde, né, que instituída no SUS, então consiste em assegurar à criança o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e ao desenvolvimento saudável. Né. Pode passar. Então, outra política pública que a gente tem, então, foi algo pioneiro lá no Rio Grande do Sul, que é o PIM, a Primeira Infância Melhor, né, então é um programa que ele contém aí 3 eixos básicos, né, a família, a comunidade e os setores públicos, e a finalidade dele, então, é a promoção do desenvolvimento integral da criança, desde a gestação até os 3 anos de idade, principalmente em crianças em situação de vulnerabilidade social. Outro programa, então, que também é do Ministério da Saúde, que vem ao encontro de todas essas estratégias, né, para melhorar a saúde das nossas crianças, que é o PSE. O objetivo também de contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública, da educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde. E isso fica de responsabilidade muito das nossas equipes, né, de saúde da família, que vão então às escolas fazendo essa parceria com as nossas crianças. Pode passar.
Então temos também outra estratégia bem importante, que é composta então por basicamente profissionais da rede de atenção à saúde lá do município de Porto Alegre, então, que é o Comitê de Mortalidade Infantil e Fetal, né, foi implementado em 2009, e o objetivo é a qualificação das ações de vigilância do óbito, enfim, com discussões de caso, né, chama a equipe, vamos discutir por que a gente teve esse óbito infantil, então, que é algo bem interessante também, que acontece em outros municípios e capitais brasileiras. Pode passar. Então, assim, só para contextualizar vocês também, hoje, atualmente, nós temos 140 unidades de atenção primária no nosso município, 261 equipes de saúde da família cadastradas, então temos aí 56% de cobertura de saúde da família, 237 equipes de saúde da família implantadas, né? Agora temos toda essa dificuldade em relação ao programa Mais Médicos, aí tivemos uma perda bem importante de médicos, então tem várias equipes do município que estão somente com enfermeiros. Então essa estratégia que eu trago depois para vocês também vem ao encontro, né, de como é que os nossos enfermeiros estão hoje, né, atendendo toda a demanda sem esses médicos. Né. Uma equipe de saúde indígena, 169 equipes de saúde bucal, 4 prisional, 2 consultórios na rua, 8 NASF e 6 equipes socioeducativas. Então trago aqui esse indicador, vários colegas aqui de repente trabalham, né. Eu, particularmente, acho muito interessante, né, de trabalhar com o indicador das internações por condições sensíveis para tentar entender como que se dá essa qualidade do serviço de atenção primária no município. Né? Então, a gente tem aí uma decadência, né, principalmente aqui no ano de 2017, principalmente relacionado, então, a crianças de 0 a 14 anos no nosso município. Pode passar. Então, rapidamente, para trazer para vocês aqui, o gráfico ficou a cor um pouquinho diferente, mas as nossas crianças internam um número alto, né, por gastroenterites infecciosas, né, e as doenças preveníveis por imunizações também são duas questões, então, que a gente tem aqui no gráfico, né, principalmente acima nas demais, né, tirando anemia, deficiências nutricionais, infecções do ouvido, nariz e garganta, pneumonia, asma, bronquites, então todas essas questões relacionadas às internações por condições sensíveis são preveníveis na atenção primária, né, através de um acesso oportuno e eficaz para todas as nossas famílias. Pode passar. Então, assim, em relação aos enfermeiros, né, a gente tem um quantitativo, então, de 345 enfermeiros na rede. Esse movimento que a gente vem fazendo, então, de implantação dos protocolos de enfermagem no município, né, então existem esse quantitativo de 345 enfermeiros, então, que compõem a rede de atenção primária em saúde, são de diferentes vínculos, então a gente tem aí do IMESF, estatutários, né, a gente tem as duas fundações grandes que são o GHC, o Hospital de Clínicas, então, de Porto Alegre, né, que é o Santa Cecília, que também compõe algumas unidades, então, que dá esse quantitativo aí de 345 enfermeiros. Então, assim, em relação aos atendimentos de enfermagem, nós tivemos, então, no ano passado, 458 mil consultas, né, e destas, 50 mil, então, são relacionadas a crianças de 0 a 2 anos. A gente fez um levantamento, então, em relação ao CIAP, né, para tentar levantar quais são os CIAPs que os enfermeiros mais colocam, inserem, né, no ESUS em relação aos atendimentos de enfermagem relacionados à saúde da criança. Então, o primeiro deles foi a medicina preventiva, né, o segundo deles, que entra ali, então, a questão da puericultura, né, o enfermeiro fica muito com essa parte do 0 a 2 anos, febre, tosse, infecção aguda do trato do aparelho respiratório, então, que são as IVAs. Pode passar. Então, as estratégias, né, positivo, então, é a ampliação da saúde da família, né, todos nós acreditamos, né? Positivo também o aumento do número de enfermeiros e médicos na APS, então isso é uma estratégia positiva que a gente entende. E o negativo, então, que são os baixo número de consultas de enfermagem para criança. Então, mesmo com aquele quantitativo que eu apresentei para vocês, tem muitos enfermeiros que ainda na nossa rede que não conseguem, então, abrir uma agenda de puericultura, porque estão inseridos não em equipes de estratégia da saúde da família, e sim em equipes de atenção básica que tem lá o pediatra, então, que fica com a consulta, né, o enfermeiro fica com o restante e o pediatra fica com a consulta de puericultura. Pode passar. Então, assim, em relação a esse movimento de implantação do protocolo de enfermagem, né, que a gente vem fazendo,
A gente iniciou desde o ano passado, então tem envolvimento, estamos terminando o protocolo de saúde da criança, né? Então já está no Conselho Regional de Enfermagem lá para avaliação, então a ideia é de que o ano que vem a gente publique essa portaria. E tem também dois outros protocolos, que é de rastreamento de neoplasias, né? E também das infecções sexualmente transmissíveis, que a ideia é a gente iniciar, então, a implantação do ano que vem. Então, em relação à lei do exercício profissional, né, destaco ali o decreto regulamentador. Então, é de competência privativa do enfermeiro a consulta de enfermagem, então a gente tem isso nos diversos cenários da atuação do enfermeiro, então tanto na sala de espera, né, tanto no consultório, quanto no grupo, né, nos diferentes cenários de atuação do enfermeiro a gente tem, então é algo privativo nosso como a consulta de enfermagem, bem como a prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde. Então a gente tem um decreto que nos regulamenta, né, o nosso conselho de enfermagem, os outros conselhos então, de odonto e de medicina não exigem isso dos municípios, né, que tenham então protocolos para prescrição, diferente já do Corém, então que a gente necessita desses protocolos para conseguir então solicitar os exames e prescrever as medicações necessárias na atenção primária. Se bem que acredito que não seja só isso, né? O enfermeiro faz um mundo de coisas além da prescrição, né, e da solicitação de exames, mas os protocolos eles vêm também para padronizar nossas práticas, enfim, né, e regulamentar o que a gente já realiza na atenção primária. Né? Pode passar. Então, assim, o objetivo do protocolo, né, ampliar o acesso das crianças ao serviço de atenção primária, validar de forma ética e científica as ações dos enfermeiros da APS, então no município de Porto Alegre. Eu entrei no município de Porto Alegre, na rede do município de Porto Alegre no ano passado, eu sempre trabalhava em municípios vizinhos, e a dificuldade quando a gente tem, né, quando chega num município grande, o que tem relacionado à saúde da criança, né, em termos de protocolo, de ações padronizadas, enfim, para que a gente consiga iniciar pelo norte, assim. Então para mim foi bem difícil isso. Eu acho que o protocolo ele vem também tanto para auxiliar no nosso dia a dia, quanto para enfermeiros também que não conhecem a rede de Porto Alegre, enfim, conseguem ter ele como norte, né? E ele amplia a autonomia do enfermeiro no atendimento à saúde da criança. Pode passar. Então, assim, o protocolo ele compõe crianças de 0 a 12 anos, ele é um protocolo então que a gente se baseou em queixa-conduta, então se a gente vai pegar os cadernos de atenção básica, eles têm ali 350, 400 páginas, né? O nosso protocolo ele tem 80 e a ideia é inserir as demandas mais prevalentes da saúde da criança em relação à atenção primária e que ele seja baseado em queixa-conduta ali, que eu consigo então, se eu estou atendendo uma criança com escabiose, que eu consigo visualizar ali, não, então esse é o medicamento que eu preciso prescrever e essas são as devidas orientações. Então a ideia, né, foi que se teve de fazer o protocolo, construir o protocolo baseado em queixa-conduta. Então, os objetivos: proporcionar a busca rápida e facilitar a leitura. A aplicabilidade dele, bem como eu falei para vocês antes, então, é na consulta de enfermagem, tanto no acompanhamento das nossas crianças, né, basicamente de 0 a 2 anos, depois a gente acompanha anualmente, mas de 0 a 2 anos é praticamente todo mês, né, e através da demanda espontânea ou interconsultas, que a todo momento a gente faz isso na equipe, né, um processo. E dados epidemiológicos também usa, né? Dados epidemiológicos, histórico de dados. No protocolo? Sim. Isso, aí ele... Não, para poder definir os protocolos. Sim, sim. Todo esse escopo que eu apresentei aqui no início, então foi isso, né? A gente fez uma busca dos indicadores das internações por condições sensíveis, então para tentar entender um pouquinho melhor do porquê que as nossas crianças internam mais nos hospitais e tentar iniciar a construção do protocolo. Depois tem os passos ali que eu vou apresentar para vocês também. Pode passar. Então, assim, as evidências científicas mostram, né, que quando a gente realiza ações relacionadas às imunizações, o teste do pezinho, monitorar o crescimento, a displasia do quadril, a triagem visual e auditiva e a dentição, então a gente tem maiores resultados em relação às nossas crianças. Então, como é importante, né, o papel de todos os profissionais, não somente do enfermeiro, nas equipes de atenção básica, de identificar esses problemas, né, e aí a gente passar adiante para os colegas, serviço especializado, enfim, então precisa de outras intervenções. Então é muito importante que a gente tenha, né, presente todo esse conhecimento no nosso dia a dia. Então, assim, como é que se deu essa elaboração dos protocolos, né, no município?
A gente teve o processo de elaboração, né? Foi basicamente constituído, então, por um grupo da gestão, né? Depois, e por profissionais da UES, então a gente se preocupou muito desde o início em trazer profissionais que estão lá no dia a dia, né? Mesmo que eu tenha aí mais de 10 anos na atenção primária, atuando em equipes, mas hoje estou longe, então a gente se preocupou muito em trazer esses profissionais que estão lá no dia a dia, né? Teve então a revisão, as consultas públicas, eu acho que foi, particularmente falando, um dos processos mais importantes assim, da construção do protocolo. Então a gente teve 2 consultas públicas. A primeira delas então foi em relação aos profissionais, a gente lançou o protocolo, então ele tinha 30 e poucas páginas. Lançamos a consulta pública para todos os profissionais, independente da rede de Porto Alegre, mas de todo o Brasil. Então a gente teve participação, claro que em massa, da atenção primária, mas também de enfermeiros da área hospitalar ou de outros municípios. O Rio de Janeiro também participou, né? Então a consulta pública foi bem importante porque a construção coletiva, né? Eu acho que isso que é o mais importante, assim, que o protocolo conseguir dialogar com as reais necessidades daquele profissional que está lá atendendo no dia a dia. Então a gente pode fazer um protocolo lindo, bonito, maravilhoso, mas que se ele não dialogue com as reais necessidades tanto da população, que eu acho que é o foco principal, mas também dos profissionais, né? Então as consultas públicas a gente teve com os profissionais e com a população, né? A principal pergunta para a população assim, foi quais os motivos que tu mais leva o teu filho, né, no serviço de saúde, que tu mais procura o serviço de saúde. E aí veio questões relacionadas à imunização, né, dentista, gastroenterite apareceu bastante, febre, né, que é o que a gente já mais ou menos entendia como o que vinha, né, da população, mas para tentar se certificar mesmo se estávamos no caminho certo. Então, considero o processo de consulta pública muito importante para a construção assim, dos protocolos de enfermagem. Depois fizemos um projeto piloto, então, né, ele teve então uma indicação das gerências digitais dos distritos que eu falei para vocês, os 8, né, então as gerências indicaram os profissionais, tanto de equipes de atenção básica, quanto profissionais das equipes de estratégia de saúde da família, profissionais que já estão ali há mais de 10 anos, 15 anos, profissionais que estão há 3 meses na rede, né, propositalmente para que a gente testasse ali o protocolo, então, durante uns 15 dias, né, para verificar a aplicabilidade dele também no dia a dia dos nossos profissionais. Depois, então, ele teve um período de diagramação, né, a Aline, que está aqui comigo, nos ajudou bastante também nesse processo, né, o envio para o Corém, e nesse momento, então, ontem, a gente findou a última oficina de educação permanente, então, com todos os profissionais da rede. A gente fez, então, 9 oficinas, né, com aproximadamente 40 profissionais. Então, de manhã a gente teve questões mais, primeira consulta do recém-nascido, amamentação, né? Tivemos 1 hora para falar sobre amamentação. E de tarde a gente focou em casos clínicos, que aí é muito rica, né? Essa troca de experiências, enfim, entre os profissionais, o que um faz, daqui a pouco fica melhor fazer lá. Então, foi bem interessante, assim. A gente findou ontem, né, porque para nós fazer todo esse processo de oficina de educação permanente, a gente demora ali uns 2 meses e pouco para fazer com todos os profissionais. Então a gente entendeu, vamos fazer antes as oficinas para que quando a gente consiga então lançar a portaria, o protocolo todos os profissionais já estejam capacitados. Né? E a questão da divulgação também. Pode passar. Então aqui só para mostrar para vocês, ó, friso de novo a questão da consulta pública, né, que a gente lançou, pode passar. Então, no total, 117 participações de profissionais, né? Ela ficou disponível 20 dias, então só para vocês entenderem, a gente fez no Google Drive mesmo, né? Caminhou para a rede, com questões gerais, né? De uma forma geral, qual a sua opinião sobre a proposta em discussão? Né? E aí eles conseguiram opinar item por item, então pega o item de escabiose lá e o enfermeiro conseguiu opinar por cada um dos itens relacionados ao protocolo. Pode passar. Consulta pública, então, bem como eu falei para vocês, da população, né? Então, teve uma participação de 178 usuários. Pode passar. Aqui também já falei, então, que veio mais, então, foi questões de febre, né? Diarreia, tem também aqui respiratórios, ó, que eu tinha esquecido de falar para vocês também. Então, a febre, né, aparece em primeiro lugar com 34%, então, dos 178 usuários que procuram o serviço de saúde procuram,
né, em relação à febre, que é algo também que é um mundo de coisas. Quando a gente foi pensar no fluxo de febre, também foi muito difícil de colocar aquilo ali no papel, porque, enfim, é uma infinidade de questões, né, que tem que ser levantada em relação à febre. Pode passar. Então aqui só trago bem rapidamente para vocês o protocolo em si, né, pode passar também. Então aqui é um fluxo, bem como eu falei para vocês, do acolhimento do recém-nascido, né, então tem lá o início, né, acolhimento do recém-nascido após a alta da maternidade até o 5º dia de vida. Daí muitos profissionais nos trouxeram assim, nas capacitações, mas é muito difícil a gente conseguir fazer, principalmente numa equipe simples, o acolhimento do recém-nascido no 5º dia de vida, né, com toda aquela consulta que compõe o recém-nascido, a mãe, enfim, que basicamente a gente sempre demora mais do que 1 hora, ou até 1 hora, ou 40 minutos com esse binômio, né. Mas o que a gente discutiu muito é que algum tipo de cuidado a gente precisa ofertar para essas crianças até o 5º dia. Então, um deles é o teste do pezinho, a gente precisa orientar desde lá do pré-natal, e principalmente questões que eles trouxeram relacionadas à amamentação também, né, que é muito fácil aí as mães inserir qualquer outro tipo de complemento, né, a gente tem muitas coisas aí na rede, né, fora, ou o próprio leite de vaca, enfim, alimentação com 3 meses, 2 meses, eles trouxeram muito isso. Então que a gente oferte algum tipo de cuidado, né, principalmente em relação à amamentação para as nossas crianças, né? Daí tem todo aqui, então a ideia do protocolo é ser hiperlinkado, então se eu tenho dúvidas maiores em relação à amamentação, então eu vou ali e clico, né, e já vai direto no CAB, no Caderno de Atenção Básica do Ministério da Saúde sobre a amamentação, eu consigo ter ali maiores informações para a gente não ter um protocolo muito grande. Pode passar. Aqui cólica no recém-nascido, também só para mostrar para vocês o fluxo. Escabiose, então sempre tem uma fotinha ali do lado também, né, para o enfermeiro identificar. Em relação ao protocolo era isso, depois eu fico disponível para vocês para perguntas, tá? Acho que já passo direto. Obrigado, Michele, parabéns. Bom, pessoal, então fico com o último caso, né? Antes eu tive que correr um pouquinho mais da minha apresentação, porque era mais longa, essa um pouco mais tranquila, né? Então trago aí a apresentação nossa, que foi baseada muito nos modelos, né, das clínicas de família do Rio de Janeiro. Então a gente inaugurou a primeira clínica de família, né, no município de Porto Alegre este ano. Então contém lá 6 equipes de saúde da família, né? Antes da gente inaugurar, então quem pode passar aqui? Então tem uma fotinha dela aqui, ela foi chamada de José Mauro Senati Lopes, então foi um médico muito precursor, né, em relação à saúde da família, então a gente inaugurou com esse nome, né. Antes de realizar a abertura então da clínica, a gente sentou com todos os profissionais, né, que compõem a clínica de família e fizemos então aí 2 dias de imersão, né, porque entendendo que a gente precisava conversar sobre todos os processos de trabalho, pactuar, repactuar o que já vinha acontecendo. Então 3 das equipes já vinham realizando, já tinham uma organização do seu processo de trabalho. Então essas 3 equipes foram migradas para a clínica de família, né, que compõe esse mesmo território. E o IMESF, então, a fundação contratou mais 3 equipes para compor, então, as 6 equipes compõem a clínica de família, né. Então ela funciona das 8 às 20 horas, né, tem atendimento desde 14 de março, tá? Foi realizada a imersão e a organização, então os profissionais conseguiram se enxergar, conseguiram se conhecer, conseguiram construir ali, então, todas as questões, equipe de enfermagem, escala, principalmente médica, né, porque o horário de funcionamento então não é das 8 ao meio-dia e da 1 às 5, então a gente tem aí o meio-dia para compor com essas 6 equipes e até às 20 horas, né, então é difícil também de organizar toda essa logística, né. A gente tem aí também uma previsão então de 300 atendimentos diários, e o que é muito bacana desses atendimentos é de que, como a clínica, depois eu trouxe várias fotos também, uma clínica ela é sediada então junto com o hospital, que é o Hospital da Restinga, que a gente chama, né, que é uma comunidade bem vulnerável. Então a clínica ela está junto com o hospital, uma parceria entre a prefeitura e o Hospital Moinhos de Vento, através também do recurso do PROAID-SUS, né. Então essa clínica ela tem como população estimada de 18 mil habitantes, então respeitando ali, né, o número mínimo e máximo
das equipes realizarem o seu atendimento. Então isso para 6 equipes fica muito bom, né, um número de 18 mil habitantes. Então a meta é atender todas as demandas agudas no mesmo dia, as demais consultas em até 72 horas. Então foi algo que a gente discutiu muito, a questão do acesso avançado, de como a gente consegue organizar isso com a medicina, com a enfermagem, com o restante das equipes, né? Então o acesso avançado a gente vem discutindo muito isso, não só no interior da clínica de família, mas em todas as equipes de atenção primária do município. Então é difícil da gente organizar isso também na cabeça, é algo novo, né, que a gente vem se movimentando na cabeça dos profissionais, porque, enfim, como é que eu organizo a questão médica, como é que eu organizo a questão da equipe de enfermagem, né, para que esses atendimentos que podem ser realizados no dia sejam realizados, né, nesse mesmo momento, e os outros atendimentos, então, até 72 horas. Pode passar? Então, o quadro de funcionários ela é composta por 6 equipes, né, médico. Então, a gente tem hoje a clínica como polo de residência, de estudos, né, a gente tem muitos residentes lá, tanto da equipe, residentes médicos, de enfermagem, então, enfermeiro, técnico de enfermagem e agente comunitário, né, 6 equipes que compõem esse bloco, né, da equipe mínima, e 4 equipes de saúde bucal, então, formadas por dentista, residente de odonto também, falei para vocês, técnico de saúde bucal e auxiliar. Composição do quadro, então tem 16 agentes comunitários, 7 enfermeiros, 8 médicos, o que facilita também, né, organizar a questão da demanda espontânea, principalmente em relação ao acesso avançado, né, então a gente consegue gerar um grande número de atendimentos. 8 técnicos de enfermagem, 3 auxiliares de saúde bucal, 2 técnicos de saúde bucal, então ali eu, né, nem vou ler todos, mas o quadro que compõe. E o que eu faço destaque também é tanto a figura do apoiador institucional, né, que a gente tem no município, então, que tensiona os processos, enfim, trabalho num olhar diferenciado de fora, né, então tensiona ali para dentro no dia a dia das equipes. E a gente tem também, então, um coordenador que ele não faz assistência, né, então esse coordenador ele consegue dar conta ali dos processos de trabalho, né, não consegue, porque não consegue nunca dar conta de tudo, né, mas do processo de trabalho dessas 6 equipes. Então, o quanto é interessante de que cada equipe se reúna separadamente, mas o quanto é interessante também que essas equipes se reúnam de uma forma, né, geral, ao menos uma vez por semana, ou enfim, a cada 15 dias, né, que essas equipes... E esse coordenador também, ele consegue fazer o elo, então, entre a comunidade, né, a gente tem lá, né, que a Lise me falava, uma parceria com o Instituto Federal, né, realizando diversas ações, então, em relação ao Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, né, então ela que fica fazendo então, essa articulação, tanto de fora para dentro, né, da rede que compõe essa comunidade, quanto própria da equipe também. Então, no total, é um desafio para essa coordenadora, né, 61 trabalhadores para dar conta desse processo gigantesco do processo de trabalho. Então, em relação à carteira de serviços, né, algo que a gente vem se movimentando também, a nossa carteira de serviços está em consulta pública, né, se vocês quiserem nos auxiliar nesse processo também de opinar, né, em relação à carteira de serviços do município de Porto Alegre. Atualmente, o que a clínica oferece? Então, consulta médica, odontológica, acolhimento, os procedimentos também é algo que a gente vinha discutindo ontem, tinha uma enfermeira na capacitação do protocolo que ela disse que eles têm muita facilidade pela questão da ambiência, né? Então ela disse, olha, eu particularmente moro longe, moro em Canoas, eu demoro 1 hora só para ir até a clínica, né, até o meu local de trabalho, mas eu não penso em nenhum momento em sair de lá, porque o que aquela estrutura me oferece, né, todos os procedimentos que a gente consegue fazer, a qualidade, a resolutividade que a gente dá para o paciente é muito grande, né? Então, em relação aos procedimentos, odontoplastia, lavagem odontológica, inserção do DIU, né? Então a gente consegue fazer com uma ambiência bem maior e principalmente com materiais, né? Que é o que é muito escasso hoje em outras equipes que a gente tem uma disparidade muito grande em relação à estrutura física, né? Que nem todos os profissionais conseguem ter hoje uma sala, enfim, para realizar seus atendimentos. Pré-natal, puricultura, ali, então outros, um hall, né? Vários grupos, a clínica, a carteira de serviço, então, e a clínica oferece para a população. Pode passar. Então, assim, em relação a pontos relevantes, né, da clínica, do processo de trabalho da clínica, então, eles trabalham com acesso avançado, que é bem como eu falei para vocês, então, tudo que puder
fazer hoje se faz hoje, se atende hoje, se resolve hoje, né? Por dia, então, é coletado 8 a 11 exames laboratoriais para pacientes com prioridades. Então, daqui a pouco chega ali na demanda espontânea, né, uma criança, um adulto, um suspeito de pielonefrite, né, já consegue coletar o exame. A ideia é de que esse exame, então, é levado por um motoboy às 12 e às 19 para um hospital do Vila Nova, que é perto, então ele já consegue dar aí essa resolutividade, esse resultado para o paciente. Então, os técnicos de enfermagem fazem rodízio por todos os setores, o que é interessante também, porque não fixam um profissional somente em um lugar, né, para que bem mais fácil de induzir o erro também. Então, se eu sou só o técnico do curativo, né, quando eu vou para a sala de vacina, faz 5 meses que eu não vou mais para a sala de vacina, então muito mais fácil, pensando no teu tema também, em relação à segurança, né, em todos os ambientes em relação à área da saúde, né. Então, os médicos, dentistas e enfermeiros fazem a visita domiciliar, então, em turno semanal, isso muito tensionado pela coordenadora também, que consegue visualizar, né, porque daqui a pouco os profissionais ficam ali na demanda, atendendo, e também não tem tempo para planejar, enfim, então a coordenadora tensiona muito que a gente precisa sair, que a gente precisa realizar as visitas domiciliares também para conhecer a nossa comunidade. Acho que esse é um foco muito importante também, né, das equipes de saúde da família, acho que é o principal, conhecer a realidade que eles estão inseridos, né. As equipes atendem, então, por território definido, então, até 3.000 pessoas, bem como eu falei para vocês, né. E os agentes comunitários, então, auxiliam, né, nos turnos de recepção, Bolsa Família e demais cadastros e visitas domiciliares. Aqui é a clínica, tá? No lado esquerdo, aqui daí no lado direito é o hospital, então a ideia que se ficou pactuado é de que todos os pacientes que são avaliados na emergência, azuis e verdes, então, são encaminhados a partir do horário do funcionamento da clínica, né, das 8 às 20, são encaminhados, então, para a clínica para realizar o seu atendimento na unidade de saúde da família, né. Pode passar. Então, aqui também é a recepção. Quando a gente foi na inauguração, é muito lindo, né, de ver toda essa ambiência, assim, como a gente gostaria de que todas as equipes tivessem, né, essa oportunidade de ter um local de trabalho, um ar-condicionado para poder atender a população, né. Então, aqui é a recepção, tá? Pode passar. Então, aqui é a sala de grupos. Eu, particularmente, sou apaixonada por sala de grupos, né, porque quando a gente tem, a gente faz muito mais, né. Claro que também tem que tensionar outros locais da comunidade para a gente realize os grupos, mas tendo uma sala de grupos tanto para reuniões quanto para grupos com a comunidade, então facilita muito, né, tanto para a equipe quanto para a população. Pode passar. A gente tem aqui uma sala de nebulização linda, né? Totalmente diferente das nossas realidades, né? Com poltronas, enfim, pode passar. Os consultórios, então, totalmente diferenciados, né? Tudo com computador, as marcas, enfim, tudo, né, em perfeitas condições. Pode passar. Consultório odontológico, então hoje a gente oferta também o raio-x, né, a possibilidade de fazer raio-x na clínica, então outra novidade. Pode passar. Então temos aí o corredor interno bem grande, né, chega a se perder os usuários lá no corredor. Então às esquerdas, aqui tem os consultórios, sala de estabilização, conseguimos ter então a recepção junto com a farmácia, né? Então a gente tem ali, o usuário já sai da consulta, já pega a sua medicação. Sala dos agentes comunitários e enfermeiros, então eles sempre brincam, né, que os agentes querem uma sala para eles, né? Então na clínica eles conseguem ter isso para trocar, enfim, né, informações do dia a dia deles, enfim. Então além da sala de grupos, tem uma sala para os agentes e uma sala para enfermeiros. Pode passar. Sala de vacina também, né? Olha a câmera fria, a qualidade da câmera fria também, né? Que não é a total realidade. Não é uma geladeira. Não é uma geladeira. É uma câmera fria. Uma caixa térmica. Verdade. Aqui só trouxe um pouquinho do mapa do território. Então eu, quando fui chamada no concurso, eu trabalhei nesse território da Restinga, assim, a gente se assusta um pouco, porque eles nos assustam quando a gente vai pra lá, né? Então lá tu tem que sair às vezes às 3 da tarde, fecha a unidade porque começa o tiroteio. Epa, não vamos se assustar, né? Vamos com calma também, porque então o tráfico, né? Então a clínica ela fica também no meio, né,
questão do tráfico, então isso é bem presente também, né? Trouxe o mapa do território para vocês e aqui está aplicado, né? Então essa Castelo aqui, existia a unidade antiga com essas 3 equipes de saúde da família antes. Então essas 3 equipes migraram para a clínica de família e aí a fundação contratou então mais 3 equipes para atuar junto. Então em termos de território não modificou muito para eles, assim, né? Melhorou muito mais a ambiência, até porque essa equipe da Castelo não se tinha cobertura em cima, assim, teto, né? Então uma vez o enfermeiro me disse que ele teve que dar um diagnóstico de HIV positivo para uma prima de um agente comunitário de saúde que trabalhava ali, que estava na unidade naquele momento. Então, quanto é difícil isso para os profissionais, né? Fiquei pensando, algo que me marcou muito, tanto esse diagnóstico quanto quando a gente chegou na unidade, um sábado de manhã, para fazer uma atividade lá, tinha uma família que morava em cima, né? E que a equipe acolhia e cuidava dessa família, que são moradores de rua, enfim, que acabavam. Então, tudo isso também foi difícil, né, para a equipe sair para uma ambiência bem melhor, claro, indiscutível, mas com todas as questões de afeto e o que se tinha construído também lá, né, nessa equipe, com essa família, com essa família morando lá em cima, né, e com todas as outras questões que envolviam essa unidade também. Gente, eu acho que era isso da clínica, tá? Também ficou aberto para pergunta, a gente tá bem cansado, como diz, né? Obrigada. Obrigado.